Ok, pessoal, então voltamos aí para a nossa aula e vamos falar então sobre Juscelino Kubitschek, aliás, Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, ok? Então nós temos aí na tela Jânio Quadros com a sua vassourinha, né? Com a sua vassourinha. Então, Jânio Quadros, ele era visto como um líder de massas, né? Um líder carismático, não é verdade? E em pouco tempo ele conseguiu eleger-se vereador, prefeito, governador e deputado federal pelo estado de São Paulo, com seus próprios contatos. Ele não tinha apadrinhamento político, ele era um cara que tinha uma grande confiabilidade populacional, né? Em 60, ele lançou a sua candidatura à presidência e prometia então superar as mazelas deixadas pelo governo então de Juscelino Kubitschek. O governo JK, ele fez coisas importantes no Brasil, sim, fez Brasília, fez Furnas, fez Três Marias, né? Ele fez estradas, as bases automobilísticas do Brasil, né? As bases também navais. Fez muita coisa importante, construiu Brasília, só que é o seguinte, as obras que ele fez, trazendo empresas internacionais para o Brasil fazendo estradas, aquela coisa toda, foi tudo feito com dinheiro emprestado. E quando você pega dinheiro emprestado, você depois tem que o quê? Devolvê-lo. E o que acontece então? O Brasil explodiu uma inflação. Quando o JK, Juscelino Kubitschek, saiu do poder, a nossa inflação estava em 21%, 21% de inflação, ok? E isso, então, incomodou muito o governo, então, do Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, então, ele era um geógrafo, ele era um professor, né? Ele sabia sobre essas questões econômicas e quando ele lançou a candidatura dele, então ele tinha que superar essas mazelas econômicas deixadas pelo governo anterior, né? Com uma vassoura, né? Então ele utilizava como símbolo de campanha e ele queria, então, ele dizia que ia varrer, né, a corrupção do país. E a população, então, entrou nessa história, gostava dessa simbologia que ele tinha, né? E deu força para que ele pudesse, então, realmente limpar o Brasil, né? Então, olha que importante. A gente teve recentemente um personagem como esse no poder, que foi então o juiz Sérgio Moro. Na verdade, o juiz Sérgio Moro, ele fez uma operação chamada de Lava Jato, e o juiz Sérgio Moro então colocou uma população gigantesca na expectativa de que realmente um juiz jovem de primeira instância conseguiria limpar a política do Brasil. E hoje as investigações estão mostrando que existe muito problema nessa história aí, na verdade, tanto que ele, né, se utilizou de corrupções gigantescas, protegidas, né, até por interesses internacionais, e isso está sendo agora exposto. Vamos ver o que vai acontecer, né, daí para frente, ok? Então, naquela época, o Jânio Quadros, ele impressionou a população, né? E aí, então, para contornar a inflação e o visível déficit público que nós tínhamos aí, devido a todas as obras feitas no Brasil, o Jânio procurou reduzir a concessão de crédito da população e congelou o valor do salário mínimo com uma inflação de 21% crescente. E aí o que acontece? Ele, buscando uma autonomia de governo, mandou o Jango, o vice-presidente, para a China, ok? Nós então temos aqui o nosso mapa do Brasil, e então o Jango foi até a China. A China, durante esse período aí, nós temos que lembrar que nós temos aí o mundo da Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, existe o mundo da Guerra Fria, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que era socialista, contra o poder, então, econômico americano, que coordenava o capitalismo. Então, você ou se alinhava aos socialistas, ou você se alinhava aos capitalistas, e o Brasil queria ser meio assim,
não alinhado. Nós queríamos fazer comércio internacional, fazer parcerias econômicas, vender o nosso produto agrícola, por exemplo, e pagar as nossas contas internacionais. Quando o presidente, então, mandou o vice-presidente, o Jânio Quadros, mandou então o Jango fazer negócios na China, na Índia, na Indonésia, que era a vertente do mundo oriental, isso gerou uma desconfiança muito grande por parte dos Estados Unidos, que o Brasil estava fazendo um jogo independente, geopolítico, e deu a entender que o Brasil estava querendo se alinhar ao mundo então socialista, né? Então, bastante interessante. E aqui então temos aí o Brasil, então o Jânio Quadros manda então o João Goulart para a China, e a pressão foi tão grande em cima do presidente Jânio Quadros que ele renunciou poucos meses após, 7 meses após a presidência, e o Jango teve que voltar para o Brasil para assumir a presidência. Os militares no Brasil queriam, lembra que a capital era já aqui em Brasília, então o João Goulart iria voltar para o Brasil. Para chegar em Brasília, os militares diziam que iam derrubar o avião dele. Então o João Goulart ele entrou aqui pelo Rio Grande do Sul. Nessa época, então, quem o auxilia, né, é o governador, então, do Rio Grande do Sul, que o conduz para o poder, né? Então, nós temos aí o Brizola, o leva para o poder e exige, então, que seja respeitada a Constituição, né? E Jânio Quadros, então, acaba assumindo, então, o João Goulart vai acabar assumindo o poder com a renúncia de do Jânio Quadros. Então, aqui nós temos o Jango, João Goulart, né? Lembra que Jânio Quadros proibiu a realização de desfiles de biquíni, decisões bastante esdrúxulas para aquela época, né? Um presidente não tinha que se meter com esse tipo de informação numa crise tão grande do Brasil, né? Então, também proibiu a realização de rinhas de galo, limitou as corridas de cavalo para os fins de semana e proibiu o uso de lança-perfume. Decisões bastante estranhas, né? Em agosto de 61, decidiu decorar o líder revolucionário cubano Ernesto Che Guevara, né, com uma medalha de honra no Brasil. O gesto político foi entendido, então, como um alinhamento com o bloco socialista e, em alguns dias, acabou renunciando, né, alegando que forças terríveis tramavam contra o seu governo, e quem assumiu, então, foi o vice João Goulart, ok? Muito bem. Com o João Goulart no poder, então, nós temos aí um governo popular, né? Um governo popular. João Goulart, então, tinha um grande carinho por parte da população, assumiu o poder e quis fazer, então, reformas de base. Quis, por exemplo, fazer reforma agrária. Estava se aproximando da população, de movimentos sociais. Isso no momento da Guerra Fria, né, onde tinha o mundo capitalista americano contra o socialista, a União Soviética, aproximar-se da população era mal visto, né? E aí, então, quando o governo de João Goulart aumentou o salário da população, queria dar benefícios sociais, os militares o retiram do poder, né? Então, os militares assumem o poder em 64. Acontece, então, um golpe militar. Os militares, então, assumem o controle do executivo, do legislativo, do judiciário, impedem que haja eleições. Isso foi, então, um golpe, né? E a própria população, em 1985, retirou os militares do poder. Então, a população fez movimentos e a população retirou os militares do poder, né? Então, nós temos aí a industrialização brasileira foi importantíssima nos governos militares, né? Os militares adotaram um modelo de favorecimento à abertura ao capital internacional. Então, trouxeram para o Brasil a abertura de fronteiras e, seguindo a ideia de Juscelino Kubitschek, então trouxeram capital internacional para o Brasil, né?
Investimentos estatais em infraestrutura, então as empresas internacionais precisavam de luz, precisavam de estrada, de portos. Quem construiu essa infraestrutura foi o Brasil, utilizando recursos do Estado para isso, né? Com obras hiperfaturadas, sem fiscalização. Até hoje, por exemplo, não se sabe quanto é que custou a ponte Rio-Niterói, quanto é que custou a Itaipu, quanto realmente custou, por exemplo, a Angra 1 e a Angra 2, né? Então, os militares, quando assumiram o poder no Brasil, em 64, existem muitas pessoas que têm uma grande admiração pelos militares, olhando pela questão da hierarquia, ou, né, uma parte dos brasileiros gostam dessa questão da hierarquia, da organização, né, da obediência, né, e tudo mais. Só que os militares, então, quando assumiram o poder em 64, eles, então, começaram a fazer muitas modernizações no Brasil, né? Muitas modernizações no Brasil. Por exemplo, construíram portos, construíram aeroportos, fizeram, por exemplo, a Embraer, fizeram, por exemplo, aí, estradas de trem, a extração de petróleo, que era de 70 mil barris, passou a 700 mil barris de petróleo. Os militares, eles fizeram o movimento Brasil Alfabetizado, que era o Mobral, fizeram o Banco Central, e construíram 15 universidades federais. Então, os militares fizeram obras importantes no Brasil, né? Itaipu Binacional, entre Brasil e Paraguai, foi uma obra monumental e hoje gera 14 mil megawatts de energia. Então, construção de Angra 1, construção de Angra 2, foram obras no Brasil inteiro, construíram aí 15 milhões de moradias, e as pessoas não tinham dinheiro para comprar essas casas, então foi criado o Banco Nacional de Habitação, o BNH, então foram obras incríveis, o Brasil virou um canteiro de obras. Foi uma coisa fantástica, alicerçando as bases do Brasil. O problema foi que os militares, para conseguir fazer essas obras todas, utilizaram dinheiro de onde? Esse foi o problema. Então, grandes empreiteiras se aproximaram dos militares e o Brasil se utilizou de dinheiros emprestados, fabricou dinheiro também. Então, isso gerou uma hiperinflação. Olha só, o JK já tinha feito muitas obras no Brasil. Quando o JK saiu, a inflação estava em 21%. Quando o João Goulart saiu do poder, né, a inflação, como ele não conseguiu fazer uma administração, justamente por ter acontecido o parlamentarismo, os militares impuseram o parlamentarismo no governo, né, durante 3 anos, então não houve uma administração presidencial, a inflação chegou aí a 94%, quando o João Goulart sai do poder. Quando os militares assumem o poder dentro de um grande problema econômico, assumem o poder, os militares ficam 21 anos no poder, né? 21 anos no poder. Então foi feito muitos investimentos, foi feito obras no Brasil inteiro. E quando as pessoas se lembram da época militar, as pessoas se lembram dessas obras, né? Dessas obras aí, ok? Muito bem, importantes obras que foram feitas durante os governos militares, né? Investimentos estatais, os militares então construíram escolas, construíram universidades, construíram hospitais, construíram estradas, portos, tudo com investimento do Estado, né? Infraestrutura, indústrias de base, transporte, energia, comunicação, setor portuário, né? Multinacionais desenvolveram consumo durável com autolucratividade e evasão de divisas, né? Então, bens duráveis, né? Bens duráveis, foi feita então indústria automobilística, né? Alta lucratividade para essas empresas, né? E o dinheiro dos lucros dessas empresas não ficava no Brasil. Então, anos de 1967, houve arroxo salarial para a atração de mais empresas. Como assim? Para que pudessem atrair, então, empresas para cá,
os militares então colocaram baixos salários para a população e as indústrias vieram, como acontece com a China. Estados Unidos, empresas europeias, empresas mundiais vão para a China porque os salários lá são baixíssimos. O Brasil tinha feito essa estratégia aqui. Então, pagava-se baixos salários e as empresas buscavam, então, locais onde tinha mão de obra barata. Então, foi um arroxo salarial gigantesco feito nessa época, né? Muito bem. Então, nos anos 67, né? Então, gerou alto lucro para as empresas com baixíssimo custo para produzir no Brasil. Elevados índices inflacionários foram omitidos da população, que via padrão de vida cair dia a dia. Então, os repórteres, os jornalistas tinham uma censura imensa. Então, a violência explodiu naquela época. Você já ouviu falar de, na época dos militares não tinha assalto, não tinha violência? Tinha e muito, só que isso não era televisionado, não era falado porque dentro dos centros de jornalismo existia lá censores, né? Então nenhum repórter queria perder o seu emprego nessa época. Então houve violência, explodiu a violência no Brasil, né? E todos os desvios e corrupção eram escondidos da população. Então, como os jornais não mostravam e as televisões não mostravam, e a população no geral não entendia de economia, não conseguia entender por que a inflação estava explodindo no país, né? Muito bem. Então, temos aí elevados índices inflacionários foram omitidos da população e o padrão de vida caía dia a dia, né? A crise do petróleo de 73 gerou inflação generalizada e o Brasil devia muito dinheiro para o estrangeiro, né? Muito desvio de verba aconteceu, não se sabe quanto é que custou as obras governamentais. Militares garantiram investimentos em infraestrutura com empréstimos desfavoráveis ao Brasil, né? Então nós temos aí o governo então de Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo, e aconteceu então um movimento bem interessante na época do governo então Figueiredo, né? Ele veio para a Santa Catarina, para Florianópolis, para inaugurar a Praça 15, uma placa em homenagem a Floriano Peixoto. E, a inflação tinha explodido no Brasil. Combustível, leite, alimentos básicos, a população, os militares não conseguiam mais controlar a inflação. A inflação estava em 211%, olha só, 21% com o governo Juscelino Kubitschek, que fez muitas obras no Brasil, né? É muito legal fazer obras, é importante, mas é preciso uma racionalização em cima disso. Então, com o governo João Goulart, parlamentarismo, o governo não conseguiu se mobilizar e a inflação foi para 93%. Com os militares, a inflação explodiu em 211%. E a explicação era dada assim, os comunistas que estavam então destruindo a economia e gerou então um pânico na população muito grande durante essa época muito complicada. Houve grandes investimentos, sim, importantíssimos investimentos, mas é preciso se apurar exatamente o que aconteceu naquela época. O exército, os militares sempre têm uma missão de proteger o país, de fazer o país crescer. Na verdade, importantes militares naquela época querem saber, né, o que aconteceu na realidade e responsabilizar os responsáveis, né? As Forças Armadas são muito importantes para o Brasil e é preciso esclarecer o que aconteceu naquela época. Até hoje não se sabe exatamente como foi feito o financiamento das obras e assim por diante. Muito bem, então os militares de grande relevância então para o país, né, saíram em 1985. A partir daí então surgiram então aí os governos civis pós-militares. Aqui nós temos a importante obra de Itaipu Binacional, né, que gera 14 mil megawatts, que foi a maior obra de engenharia construída nesse porte, até que a China construiu a hidrelétrica então de Três Gargantas em 2012 e passou então a ser a maior em potencial do mundo, né?
Muito bem. Em 1990, houve então a renegociação das dívidas. Lembra que quem assumiu o poder depois então dos governos militares foi o governo Sarney. Era para acontecer as diretas já, mas não foi possível. O Tancredo foi escolhido como presidente, mas ele veio a falecer antes, né, de assumir o poder, e quem assume então é o vice-presidente, o Sarney, que mantém então o Brasil estável, né, impedindo que os militares pudessem voltar ao poder após então os governos militares, né? Muito bem, então temos aí uma época muito difícil, muito complicada, né? Pós 1990 houve uma renegociação da dívida. O Brasil anda para trás nos anos 90, na verdade. O fim do governo militar e a criação de planos econômicos para controlar a inflação e a estagflação, justamente na época do Plano Sarney, que tentou então fazer com que a inflação pudesse retroceder. A inflação no governo Sarney estava em mais de 1.200%, né? Então, a abertura às importações para a redução de preços internos dos produtos brasileiros, né? Falências generalizadas devido à concorrência desleal, abertura generalizada para importações com incentivo fiscal. Essas épocas aqui foram justamente no governo, então, do presidente Fernando Collor de Mello. Então, ele fez o sequestro da economia do Brasil, o sequestro das poupanças. Naquela época, quem estava competindo com ele para a presidência era, então, o ex-presidente Lula. Então, o ex-presidente Collor de Mello falou o seguinte: o Lula vai pegar o dinheiro da poupança. E a população não quis e votou, então, no Collor de Mello. E o Collor de Mello, na sequência, pegou o dinheiro da poupança para fazer um controle econômico. Tirando o dinheiro da poupança, a ideia era impedir que a população gastasse, comprasse um monte e explodisse a inflação. Só que isso gerou uma quebradeira de empresas generalizadas no país, né? E aí então acusações de que o ex-presidente Collor de Mello estava então desviando recursos importantes, a população foi às ruas e o tirou da presidência, né? Então, década de 90 foi uma época muito complicada com hiperinflação, né? Abertura generalizada para importações com incentivos fiscais para poder então competir com os preços altíssimos no Brasil, né? Tudo aqui era muito caro, então trouxe-se produtos internacionais para poder fazer com que os preços daqui baixassem. Balança comercial completamente desfavorável ao Brasil, exportava pouco e importava um monte, acabou quebrando o país, né? Com o aumento do desemprego, favelização desenfreada e grande miséria pós essa época complicada de investimentos irresponsáveis no país, né? O Brasil buscou reagir estimulando a terceirização da produção para reduzir os custos. Então, terceirização é justamente a precarização do trabalhador, né? Para justamente reduzir custos para as empresas, mas quando as pessoas recebem menos, elas compram mais ou menos? Elas compram menos, não é porque não querem consumir. Dentro do mundo capitalista, você precisa consumir. Se as pessoas consomem menos, isso quer dizer que as lojas vendem menos. Se as lojas vendem menos, elas demitem pessoas. Se demitem pessoas, são mais pessoas consumindo menos, e aí você tem uma espiral negativa de grande complexidade, né? Muito bem. Então o Brasil anda para trás nos anos 90, né? Concentração industrial no sudeste do Brasil, né? Os preços sobem 36 milhões 850 mil % nos anos 90. Foi uma coisa simplesmente estranha, né? Então, nos governos pós-militares, né? Nós então temos aí o governo Sarney que tenta controlar a inflação, né? A inflação foi a mais de 1.200, né? No governo então Collor de Mello, a inflação chegou então a 2.700%, né? 2.708%. Isso era uma coisa absurda. Retirou-se então o ex-presidente então Collor de Mello, e quem assumiu foi Itamar Franco. Itamar Franco, ele faz então o Plano Real. Itamar Franco implanta o Plano Real, na verdade, o Plano Real.
E daí, quem era o ministro da Fazenda era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Só que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele saiu do ministério para poder concorrer às eleições. E após a saída dele é que é feito então o Plano Real. O Plano Real então foi feito no governo então, né, do vice-presidente então do Collor de Mello, né? E aí o que acontece? O FHC então, quando é feito então o Plano Real, né? No governo então do Itamar Franco, o ex-presidente então, o FHC, que era o ex-ministro naquela época, pede para assinar o dinheiro. Isso aqui foi uma coisa estranha, porque ele não poderia fazer, porque ele não era mais ministro quando se criou o Plano Real, né? Muito bem, quando ele assinou, as mídias utilizaram então o dinheiro que ele tinha assinado e falou que ele é quem tinha construído o Plano Real. Então foi algo bastante interessante, a população então apoiou o FHC e votou ele então durante 2 mandatos. Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu aqui um segundo mandato aqui assim, né? Foi ele quem abriu essa possibilidade importante, legal. E o que acontece? A inflação foi controlada com o Plano Real. A inflação de 2.708%, né? 2.708%, ela caiu durante o governo FHC para 12%. Cara, foi um negócio espetacular. Só que acontece, o Brasil, no primeiro governo, então, caiu para 12% e depois houve a desvalorização do real. A desvalorização do real, ela provocou, então, uma entrada de produtos internacionais aqui no Brasil, na verdade, e o Brasil fazia exportação de matéria-prima de baixo valor agregado. Então, aqui, essa desvalorização acabou quebrando muitas empresas no país. E aí, então, assume o poder, então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula, então, foi um presidente que pegou uma época de grande ascensão econômica mundial. O governo FHC estabilizou o real. Foi importante, né? Desvalorizou a moeda. Muitas empresas quebraram no país nessa época aqui. O Lula, ele ficou então, durante o seu primeiro mandato, ele assumiu então em 2003, né? 2003, e nós temos que lembrar que essa época do ex-presidente Lula, quem mandava lá nos Estados Unidos era então o ex-presidente Bush, né? O ex-presidente Bush, e estava acontecendo um investimento muito poderoso na economia americana. A economia americana estava em crescimento econômico. E quando os Estados Unidos estavam em crescimento econômico, o Bush tinha feito lá casas populares. Casas populares, né? Um investimento muito grande na construção de casas, de moradias para a população. E casas com baixo valor, então incentivos ao governo, governamentais para que se construísse moradias para a população. Muito bem. O Brasil, naquela época, vendeu ferro, vendeu cerâmica, vendeu de tudo para Estados Unidos e o Brasil foi guardando o dinheiro. Foi guardando esse dinheiro aí, né? Muito bem. Então, Lula pegou uma época em que o mundo estava em ascensão econômica, a Europa estava crescendo economicamente e esse crescimento ele estava em cima de uma especulação imobiliária, uma bolha imobiliária. Muito bem. Então, Lula acabou então fazendo o Brasil crescer de forma gigantesca. Na época, o desemprego do governo Lula foi de 5,3%, né? 5,3%. Lula ficou 2 mandatos no poder porque a economia o Brasil estava exportando de forma gigantesca para o mundo europeu e os americanos. Estados Unidos quebra em 2006, ó. Eles vêm a quebrar em 2006 e vem a quebrar também, a Europa veio a quebrar em 2008. A Europa quebrou em 2008, aqui foi o subprime dos Estados Unidos, né? Subprime.
que foi então a quebra da especulação imobiliária, e em 2008 quebrou a Europa com os países do PIGS, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha quebram. E aí então o que acontece? As exportações brasileiras caem. Quando as nossas exportações brasileiras começam a cair, é o fim do segundo governo Lula e entra então a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff pega uma época em que a economia internacional está em queda e as nossas exportações estão cada vez reduzindo mais. Há uma mobilização muito grande por parte dos empresários e existe também problemas econômicos gigantes internos, desavenças políticas e tudo mais. Dilma Rousseff fica em 2 governos. E como a economia do Brasil estava em queda justamente pelas exportações não acontecendo mais devido à crise internacional, tira-se a presidente Dilma Rousseff do seu segundo mandato e aí então assume o presidente, então, o vice-presidente, então, Michel Temer, que quando ele assume esperava-se que a economia pudesse crescer, mas a economia da época anterior do Lula crescia porque nós fazíamos muita exportação para os países que estavam crescendo economicamente, Estados Unidos e Europa, que estavam na época de crise econômica. Estados Unidos está em crise econômica até hoje, 2006 até hoje, 2020. Então o que acontece? Michel Temer não consegue fazer uma reação da economia. O Brasil começa a querer ter mais dinheiro vendendo o seu capital interno, vendendo estatais, vendendo partes do Brasil, vendendo áreas de petróleo para ver se entrava algum dinheiro. A queda econômica é pronunciada, a população então resolve empossar então o presidente atual Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro também não consegue fazer uma economia crescer porque o Brasil anteriormente crescia com exportações. Há uma quebra da economia internacional e o Jair Bolsonaro, então o presidente atual, tenta com os governos militares fazer um crescimento como foi na época dos militares, mas a situação internacional é de grande complexidade para esse momento, ok? Então, pessoal, falamos então aí sobre os principais pontos da história do Brasil, dos governos pós-militares até hoje. Esperando que você tenha muito sucesso na sua prova. Ficamos por aqui, é isso aí, até a próxima aula. Valeu!